Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus. Eu tenho que correr um pouquinho agora, porque eu tenho 30 minutos para te trazer um recado muito especial e muito importante da parte do Senhor para a sua vida. O tema que nós vamos estudar hoje é o princípio imutável da colheita. Nós precisamos entender por que algumas coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Às vezes é comum um questionamento, ou você conversar com um amigo, conversar com alguém, né? De repente você está vivendo uma fase um pouco delicada, e você vê alguém vivendo uma fase melhor, e aí é muito comum você ver alguém que está vivendo uma fase boa, falando e testemunhando o que está acontecendo, e o outro também falando e se queixando, e às vezes ali abrindo o coração para o momento difícil que está vivendo. Tudo isso tem uma explicação, e nós precisamos hoje, através da palavra de Deus, entender o porquê que algumas coisas acontecem por muito tempo, ou por um período muito extenso na vida de algumas pessoas. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que o homem plantar, o homem colherá. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, o que semeia, semear é plantar para a própria carne, da carne vai colher ou colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E no 9, o apóstolo Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo, ele diz, tem um tempo que nós ceifaremos, que nós vamos colher, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Então, é importante você entender desde já, que cada escolha que nós temos na vida, ela tem uma consequência. Cada atitude, cada decisão, ela tem uma consequência. Sabe qual é o grande problema? É que algumas decisões são tomadas no ímpeto da emoção. Às vezes você toma decisões na vida, e você toma sem, desculpa a expressão que eu vou usar, sem um pingo de juízo, e sem um pingo de sabedoria. E aí, o que acaba ocorrendo? Uma vez que você tomou uma decisão, você agiu, você fez algo, você falou, você se comprometeu, você se empenhou, ou você tomou uma decisão na sua vida, automaticamente você precisa se preparar para a colheita, para o resultado que essa decisão que você teve, seja no ímpeto da emoção, seja no momento de raiva, seja no momento de descontentamento, a colheita vai vir. Assim também como quando você toma uma decisão de forma sábia, sensata, de forma pensada, debaixo de oração, sabe, no Senhor, usando a direção de Deus, obviamente você também vai colher e você vai se beneficiar dessas escolhas. Por isso a Bíblia diz lá em Gálatas 6:7, põe para mim de volta, por favor, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Os meninos às vezes brincam comigo, porque eu sempre falo esta palavra aqui, mukterizo, zombar no original grego, estamos falando do Novo Testamento, uma carta de Paulo que foi escrito em grego. Então, a língua original que foi escrito no Novo Testamento é grego. E na língua grega, zombar significa mukterizo, ou seja, de Deus você não pode desdenhar, você não pode rir, você não pode chacotear, você não pode ser arrogante para com Deus. Como assim ser arrogante, bispo? Porque às vezes as pessoas acabam agindo assim, tá? Olha, eu fiz, eu vou fazer e vou ver o que vai dar. Desculpe a expressão, isso é burrice. Isso é pôr a mão no fogo para se queimar e dizer, eu vou pôr a mão no fogo, depois eu vou ver o que vai dar. Vai queimar, vai sofrer, tem consequências. Talvez você hoje reclame de algo na sua vida, por favor, entenda com carinho o que eu vou lhe dizer.
Hoje você está vivendo algumas coisas que não é culpa do teu pai, não é culpa da tua mãe, não é culpa do governo, não é culpa da sociedade, a responsabilidade é sua. Porque você, às vezes, se envolveu em algo que não devia, se envolveu com pessoas que não devia, tomou decisões que você não devia ter tomado e hoje você está aí vivendo exatamente o resultado de escolhas e decisões que um dia você tomou. Pensado ou não, você tomou. A igreja consegue entender isso? E talvez há alguém que não esteja aqui, ou que esteja aqui também, alguém que esteja me assistindo agora pela internet e diga assim, olha, eu não acredito em Deus. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho uma cultura muito grande, eu sou uma pessoa que eu estudei muito, eu sou muito inteligente para acreditar na existência de Deus. Ok, parabéns para a sua inteligência, né? Você é inteligente demais, ao ponto de não acreditar que Deus não existe. É uma pessoa muito inteligente de verdade. Pois bem, independente se alguém acredita ou não que Deus não existe ou não existe, essa mesma pessoa está debaixo desta lei espiritual imutável da sementeira e da ceifa. Independente se alguém crê ou não em Deus, as suas escolhas vão trazer consequências, quer alguém creia ou não creia em Deus. Porque a chuva, ela cai sobre o justo e também cai sobre o injusto. Então, talvez alguém pense, não, esse negócio de igreja, eu não estou nem aí, Amado, ou vai acabar sofrendo coisas pela vida inteira, vai viver uma vida de decadência, vai viver uma vida infeliz, porque às vezes o ser humano, por si, ele se torna arrogante. Como assim arrogante? Não, eu não acredito em Deus, da minha vida cuido eu vou fazer e vou acontecer, eu sou assim, eu que estou no controle da minha vida, ok. Agora, hoje a gente vê pessoas aí com depressão, com síndrome do pânico, casamento destruído, com todo respeito, se alguém aqui está numa situação semelhante, não estou aqui para ofender ninguém, mas uma pessoa no 4º, 5º, 6º relacionamento, 6º casamento, tudo isso, a vida sempre tendo problema e a pessoa não percebe que tudo isso é resultado de escolhas e decisões que em algum momento essa pessoa tomou. É isso que a Bíblia fala em Números, olha só que interessante. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, independente se uma pessoa crê ou não crê, aquilo que ela faz, mais dia menos dia, vai alcançar a sua vida. Em Ezequiel, o profeta, no capítulo 18, versículo 20, ele diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Olha que interessante. O filho não levará a iniquidade do pai, a responsabilidade é de cada um. Nem o pai, a iniquidade do filho, ou seja, cada um é responsável por aquilo que planta, independente se crê ou se não crê em Deus. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, não importa se alguém crê ou não crê, existe uma lei espiritual, imutável, que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, ok? Então, o que eu quero que você entenda? Nós temos que aprender a plantar, porque algumas pessoas estão vivendo um ciclo, igreja, vicioso, problema atrás de problema, entra ano e sai ano, as coisas não mudam, sempre a pessoa é recorrente no mesmo problema, sempre a pessoa é recorrente na mesma dificuldade. Parece que, alguns dizem assim, mas parece que eu tenho um karma, meu Deus do céu, sempre eu tenho sofrimento nessa área da minha vida, sempre eu sofro nessa questão. Então você precisa observar o seguinte, o que você tem semeado nessa área da sua vida? Então, cada área da sua vida que você encontrar, qualquer tipo de desajuste, qualquer área que você percebe que não está ajustada, você precisa mudar a maneira de semear nesta área, porque o maior engano que a gente pode ter na vida é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Isso não pode acontecer. Se eu sempre semeio a mesma coisa, eu sempre vou colher o mesmo resultado, ok? Então, semear não é algo que eu faço, por exemplo, eu vou mudar o meu comportamento hoje, e amanhã eu vou desmudar.
Se essa palavra existe ou não, eu não sei. Mas hoje eu tenho essa atitude, amanhã eu não tenho mais. Olha, semear tem que ser algo constante na sua vida. Todos os dias nós temos que plantar boas sementes, para que, ao plantarmos, você vai começar a ter um ciclo novo de colheita na vida. É isso que a palavra do Senhor fala. Olha só que interessante. Semeia pela manhã, diz o sábio em Eclesiastes 11:6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, ou seja, não pare, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, eu quero fazer uma pergunta. O que você tem plantado na sua vida? Você tem sido intencional? Eu falei isso aqui, acho que o ano passado, sobre ser intencional naquilo que você faz. Então, você tem sido intencional naquilo que você tem plantado? Veja só, quando eu não faço nada, eu estou plantando. Se eu não fizer nada, eu estou plantando. Se eu fizer alguma coisa, eu estou plantando. Tem gente que fala, não, eu estou deixando a vida me levar. A vida vai te levar, de fato vai te levar. Agora, você não pode reclamar do curso que a vida vai te trazer. Se você entregar o controle da sua vida nas mãos de alguém, deixei para tal pessoa fazer para mim, resolver minha vida, resolver meu futuro, ok, é uma opção sua, só que você depois não pode reclamar da colheita que você vai ter. Hoje a gente vê pessoas que estão reclamando da vida que tem, estão reclamando das coisas do casamento. Meu casamento, bispo, olha, está muito difícil, o convívio com a minha mulher está muito difícil, o meu relacionamento é complicado, qualquer conversa é briga, é uma guerra, é um falando mais alto que o outro, está muito tenso a situação em casa. Veja só, a responsabilidade de ter um bom relacionamento é de quem? É de ambos dentro do casamento, é do casal. Então você precisa mudar a abordagem, a forma de se relacionar, a maneira com a qual você tem vivido com o seu cônjuge dentro de casa. Porque esse princípio, ele não é algo que começou agora. Logo no início da criação, depois que o homem cai, Deus então, através de Noé, ele estabelece esta lei espiritual. Ela está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo de número 22. Ele diz assim, enquanto durar a terra. Então, esse princípio, ele tem um prazo de validade, enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, isso aqui é algo que não pode ser mudado enquanto durar a terra. Então, você é resultado daquilo que você fez no seu passado. Diga, eu sou resultado do que eu plantei até hoje. Se alguma coisa não deu certo, por favor, não culpe ninguém. Não reclame com os outros. Eu não tive oportunidade. Não. Sabe, a decisão de mudar de vida é sua. Diga, a mudança que eu preciso depende de mim. Fala para o seu irmão, a mudança que você precisa depende de você. Depende de você. Não depende de ninguém, depende de você. Bispo, eu quero uma mudança de vida, eu quero ser uma pessoa diferente, sabe? Bispo, você pode orar por mim? Deixa eu falar uma coisa. Existem coisas que não são a oração que vai resolver. A oração, ela é fundamental em todo o tempo. Mas há momentos que nós oramos para Deus abrir uma porta, para Deus nos dar direção, para Deus nos dar sabedoria para lidarmos com aquele momento. Ok, agora, existem coisas que precisam acontecer e não é a oração que vai mudar, e sim uma atitude, um posicionamento seu em relação ao que você está vivendo. Então, se eu quero algo, meu amado, existem coisas que você vai precisar mudar o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, para que você alcance os seus objetivos. O profeta Isaías diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, se eu quero, se eu dou ouvidos, ou seja, se eu tomo uma atitude, eu vou colher. Sabe que às vezes é difícil mudança. Uma pessoa com 40, 30, 40, 50, 60 anos, se fala de mudança, sabe que a gente tem dificuldade para lidar com mudança?
Quem aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Não precisa se constranger, não. Ou melhor dizendo, quem aqui é da época de ir no orelhão e fazer uma ligação com uma ficha telefônica? Levanta a mão, por favor. Uau! Então vocês sabem o que eu estou falando. Sabe qual era a maior ostentação que um indivíduo tinha na década de 80 e de 90? Sabe qual era a maior ostentação? Era ter um orelhão na esquina de casa. Eu tinha na esquina da minha casa, a 20, 30 metros, um orelhão. Eu tinha um saquinho de ficha, eu passava o número do orelhão para as gatinhas da época. Está para o ouvido, bispa? Para as gatinhas da época, eu passava o número quando aquele orelhão tocava, eu ia lá, atravessar, às vezes de short, sem camisa, corria e atendia. Alô? E ali ficava no orelhão. Porque uma linha telefônica era o preço de um carro. Você tinha que comprar ações da extinta telefônica para você ter direito a uma linha, era algo caríssimo. Telefônica não, Telesp. Obrigado, bispa. E aí depois houve uma transformação absurda para o cartão. Lembra do cartão? Como era? Cartão de telefone, de crédito. Você pegava aquele. Eu ia para o orelhão, eu achava aqueles cartões na rua, eu ficava pegando e enfiando. Alguém já fez isso? Todo mundo. Para experimentar se tinha crédito ali. Quando eu chegava em cima do orelhão, que tinha um bolo de cartão, eu ficava ali. E depois eu levava para casa e ficava torcendo para aquilo de algum jeito, de forma mágica, voltasse a ter crédito. Então, só que houve uma mudança, depois veio o celular tijolão, lembra? Antes do tijolão veio o bip. Eu tive um bip, você bipava, mandava uma mensagem, alguém lá na central digitava e chegava no bip. Era revolucionário. Depois veio o celular tijolo e depois o smartphone, celular que batia foto. Gente, hoje deixa eu te falar, quem é daquela época que hoje tem aparelho celular, levanta a mão. Quem é daquela época? Todo mundo. Quem não tem um aparelho celular está desconectado do mundo. Quer você queira ou não. Tem gente que diz assim, eu não tenho celular, não gosto de celular e não vou ter celular. Ok, você está desconectado do mundo, simples assim. Porque a tecnologia não vai parar porque você não quer ela. Problema teu. O mundo não vai parar porque você não quer acompanhar a mudança tecnológica. Nada vai parar por minha causa ou por sua causa. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos que nos adaptar. Nós tivemos que nos adaptar às mudanças que aconteceram ao longo desses últimos 20 anos. Da década de 60 para a década de 70, pouca coisa mudou. Da década de 70 para 80, pouca coisa mudou. Da década de 80 para 90, poucas coisas mudaram. Mas da década de 90, 2000 para cá, tudo mudou. Não existe mais orelhão nas ruas. É raro você ver um orelhão numa esquina. É raro você ver pessoas fazendo uso de um aparelho público. Todo mundo tem um celular. Crianças têm um smartphone. O mundo mudou. O que isso tem a ver, bispo, com a mensagem de hoje? Nós temos que nos abrir para as mudanças que nós precisamos em nós para que a nossa vida também mude. Porque talvez você viva aí recorrente, sabe, nas mesmas coisas, com o mesmo comportamento. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Em nome de Jesus, esta síndrome de Gabriela precisa cair por terra da sua vida. Sabe esse comportamento de que, sabe, eu sou assim mesmo, goste de mim ou não goste. Olha, você vai continuar plantando assim, você vai continuar colhendo dissabores na vida. Vai continuar, não é porque eu quero, não é porque a sociedade quer, é porque nós vamos colher o fruto das nossas ações. Às vezes é necessário, amados, tem mudança que você vai sofrer no início, mas depois vai ser recompensador. Olha o que diz o salmista no Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, eu sei que tem coisa que é difícil mudar. Eu sei que tem coisas que, se você dar o braço a torcer, você abrir mão de um certo orgulho, de um modo de vida, um estilo de vida. Eu sei que às vezes é difícil. Eu me recordo quando eu me converti. Você imagina, eu fui para a igreja garoto, criança pequena,
induzido para comer bolacha Mirabel, hoje chama wafer, era bolachinha Mirabel. A igreja me pegou pelo estômago, porque eu queria comer bolacha, minha prima me levava. Eu chego na minha adolescência, um pé na igreja e um pé no mundo. Amados, domingo eu estava no culto de tarde, saía da igreja, enrolava a minha Bíblia numa sacolinha plástica, passava em frente o Clube Atlético Ipiranga, o Juventus, falava, não, vou ver o pessoal do carnaval, vou orar pelo pessoal, já levava uma sacolinha para esconder a Bíblia, enfiava a Bíblia numa moitinha e ficava lá, Satanás, você não me pega, ai capeta, eu não vou entrar, dali a pouco eu falo, não, daqui a pouco eu estava lá, já estava lá no meio, eu não fui certinho na minha adolescência, foi difícil, sabe que numa dessas eu quase morri. Fui para uma balada, saía, no sábado eu ia para a balada, virava a noite, no domingo eu estava no culto. Um dia numa balada dessa, numa metralhada de bala, foi por Deus, o rapaz estava do meu lado, levou 3, 4 tiros, caiu morto, tiro na cabeça, caiu morto do meu lado. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, você está maluco? Olha, é difícil, é com lágrimas, porque você tem um apelo carnal, você tem uma vontade de extravasar a sua juventude. Você sabe que tem amigos, tem um deles que chamam ele de... Como é aquele menino que não envelhece lá? É o Peter Pan. Outro dia eu encontrei um rapaz, ele disse, você viu o Peter Pan? Eu falei, Peter Pan? Aí ele falou, eu falei, mas por que Peter Pan? Ele está com 50 anos, ele não fez a vida, está na mesma... Ele acha que ele é um garoto, põe botox daqui, está parecendo o He-Man, não, o Ken. Ele estica dali, estica daqui, puxa da colar. Com 50 anos não dá mais para viver uma vida que a gente tinha quando tinha 17, 18 anos. A Bíblia fala, os que com lágrimas semeiam. Por quê? Porque às vezes é difícil a mudança, mas só que ela traz júbilo. Ou seja, quando você sai de um estado de vida para um outro estado, que às vezes no momento é difícil, você abrir mão daquilo, só que depois você vai ter algo muito maior e muito mais recompensador do que aquela vida ilusória. Por isso que o versículo 6 diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, ou seja, enquanto está tendo um processo de mudança, semeando coisas novas na vida, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Plantar, às vezes, não é fácil, é trabalhoso, é cansativo e etc. Porém, tem o resultado. Se você hoje olhar para a sua vida e perceber que você está recorrente em várias coisas, deixa eu te explicar. Se você não mudar o seu modo de semear, talvez você vai viver assim durante muitos anos. Hoje tem pessoas na obra de Deus que têm uma postura, têm uma forma de viver totalmente inadequada. E a pessoa não percebe que isso está afundando a sua vida, entra ano e sai ano. Eu estava me recordando do episódio que aconteceu com o Jacó. Olha como a vida cobra, e numa proporção muito maior, né, aquilo que nós fazemos, as escolhas erradas que nós fazemos na vida. A Bíblia fala que Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho, né, Esaú, primogênito, e Jacó. Jacó consegue, numa artimanha com o irmão, ele compra a primogenitura do irmão por um prato de lentilha. E ele então, a partir daquele momento, ele acha que tem o direito, né, de tomar posse da bênção. Só que ele usa uma artimanha totalmente equivocada. Sabe o que ele faz? Ele com a mãe, porque Esaú, o nome Esaú, peludo, cabeludo, ele põe uma pele no braço, passa aquele cheiro dos animais que Esaú tinha, e ele vai lá, Isaac velhinho, cego, e ele põe o braço e diz, olha pai, estou aqui, me abençoa. E ele se passa pelo irmão, e o pai dá a bênção para ele. Ele usurpou, ou seja, ele ludibriou o pai. Mas bispo, ele não tinha direito, ele não era um filho. Sim, mas ele poderia ter usado de outra forma. Ele usou de uma artimanha equivocada para tomar posse da bênção. O que eu quero dizer com isso? Aí você vê a história dele, como a colheita veio.
Porque ele, quando se apaixona por Raquel, e ele vai e trabalha 7 anos por ela, o que Labão faz com ele? A mesma coisa que ele fez com o pai, engana. Não, vou te dar Lia, ela é a mais velha, não posso. Agora, se você quiser, mais 7 anos. Você vê Labão, usurpou dele, enganou. O que significa isso? Ele estava colhendo exatamente aquilo que ele havia plantado. Chega mais adiante, você vê ele mais uma vez sendo enganado agora pelos filhos. Os filhos chegam e falam, olha, José morreu, um animal pegou ele, matou ele, olha, está aqui a capa dele. Os filhos tinham vendido o irmão para uma caravana de egípcios. Vendeu o irmão e disse, olha, e ele foi sendo enganado. Ou seja, o que significa isso? Sabe, tem coisas que as pessoas vão passando na vida, e falam, por que eu estou vivendo isso, bispo? Eu não sei por que eu passo por isso. Porque em algum momento, você plantou, e agora você está colhendo. Então, a gente não pode ter essa forma de nos assustarmos com algum... eu estou assustado com o que eu estou vivendo. Porque você fala, mas eu não plantei. Mas se você não fez nada, você plantou. Se você não tomou uma decisão, você plantou. Se você deixou alguém decidir a sua vida, você plantou. Se você abriu mão de fazer o certo, você plantou. Então, nós estamos semeando o tempo todo. Cada árvore é conhecida pelo fruto. Agora, que fruto eu quero para a minha vida? Eu preciso plantar. E eu queria agora caminhar para os minutos finais falando um pouquinho sobre isso. O que você quer para a sua vida? Qual seria a sua vida ideal? Qual seria a sua família ideal? Como que você pensa ou tem uma perspectiva de como você quer que seja o seu futuro? Isso tudo depende de você. Não depende de quem está ao seu lado, não depende do vizinho, não depende do seu pai, não depende da sua mãe, depende de você. Você pode mudar o seu futuro a partir das sementes que você está semeando e vai semear a partir de hoje. Porque nada está perdido. Sabe, a minha, a sua vida não está perdida. Eu saí para passear com a minha família, e eu sou um homem muito de família mesmo. Quem me conhece sabe. Eu gosto de fazer tudo com a minha família, tudo que eu vou fazer, eu tenho o prazer de fazer com a minha esposa. Eu tenho esse prazer muito grande na minha família. Lá atrás, quem me viu, né, na minha juventude, largar o que eu larguei, abrir mão de tudo aquilo para poder me dedicar à obra do Senhor, ser fiel a Deus, servir a Deus. Olha, mas hoje eu digo, eu fui recompensado. Eu fui recompensado porque eu abri mão de algo que não me levaria a lugar nenhum, ser o eterno Peter Pan, para viver uma vida gloriosa e ter hoje tudo o que eu preciso para ser feliz. Envelhecer ao lado da minha família, das pessoas que me amam e que eu amo. Meu irmão, minha irmã, a árvore ela é conhecida pelo fruto. Lucas 6,44 diz, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Ou seja, eu vou colher aquilo que eu plantei. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para o seu futuro? Porque, sabe como que é a proporção do que você planta? Nunca é igual, a colheita nunca vem igual ou menor. Sempre que você plantar alguma coisa, presta atenção, a colheita é muito maior do que você plantou. É impressionante. Qualquer coisa que você plantar, boa ou má, a colheita é sempre muito maior. Marcos 4:20, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, a recebem frutificando, olha só, a 30, a 60 e a 100 por um. Lá em Mateus 13:31, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, olha o que é um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas olha o que ocorre, e crescida, é maior que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm a aninhar-se nos seus ramos. Você pode pensar que uma coisa pequena, inexpressiva, não foi nada demais. Eu vou dizer uma coisa para você, não pense dessa forma, porque às vezes uma coisa deste tamaninho pode tomar uma proporção gigantesca na sua vida. Às vezes uma palavra sua
deste tamaninho pode gerar um impacto terrível por anos e anos e anos na sua vida. Então, uma palavra que você fala, cuidado com o que você fala. Cuidado com cada palavra que sai da sua boca. Cuidado com cada atitude que você tem. Cuidado, sabe por quê? Porque às vezes algo que parece insignificante, uma atitude que você tem, no ímpeto de arrogância e etc., e você tomou aquela decisão, ok. Você tem peito para assumir aquilo naquele momento. Só que quando vier a colheita de verdade, vou falar uma coisa para você. Eu, você, a igreja toda, ninguém tem peito para aguentar as consequências, às vezes, de uma atitude, de uma decisão equivocada que nós tomamos na vida. Às vezes você vê alguém no momento, né, cheio de petulância, bate no peito, não, é assim mesmo, eu vou fazer assim, não quero saber. Ok. Só que tem coisas que, quando você age dessa forma, pode parecer algo insignificante, igreja, mas tem proporção, às vezes, para o resto da tua vida. Olha o que Salomão fala em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Você tem noção disso? Que a morte e a vida estão no poder da língua? O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a partir de hoje, desenvolva hábitos saudáveis através do que você fala. Cuidado com o que sai da tua boca. Tem gente que se tornou pessimista. Tem gente que tem um hábito negativo. Ah, não vai dar, eu não consigo, isso não é para mim, eu não posso, quem sou eu? Não vai dar. Você que age assim, você vai viver uma vida derrotada nessa terra. Quando alguém fala, ah, eu não... Quem sou eu para viver isso aí? Isso aí não é para nós. Meu Deus, quem sou eu? Nunca, eu nunca. Se você pensa assim, vou falar uma coisa para você. Essa vai ser a sua realidade. Nós temos que mudar a nossa maneira de falar, igreja. De falar com as pessoas, de falar com as pessoas que nós amamos, de falar com a nossa família. Mudar a nossa forma de falar, porque palavras têm poder de morte e de vida. Como que eu tenho que agir, bispo? Diante de uma situação que eu não tenho condições, você vai dizer, olha, Deus é o Deus da provisão, eu quero muito isso, e eu sei que humanamente eu não posso, mas o meu Deus pode. Sabe, Deus vai me abrir uma porta. Começa a mudar a sua confissão. Você vê pessoas enterrando a família. Ah, minha família é uma desgraça. Minha família é uma desgraça. Olha, minha família é uma... O que é isso? O que é isso? Tem gente que fala, eu tenho a mão podre. Bispo do céu, aonde eu ponho a mão dá errado. Eu tenho a mão podre para o amor. Você tem realmente a mão podre para o amor. Se você age assim, se você fala assim, é isso que você está atraindo. Não é aquela bobagem daquele livro de Secret, o segredo, o poder da minha mente, o universo. Mas, pelo amor de Deus, o universo vai conspirar para nada. Esse universo não conspira para nada, meu amado. É a fé que move montanhas, é crer na palavra, e mais do que você ficar igual um bitolado mentalizando, é atitude. Porque não adianta a pessoa ler um livro e fica lá mentalizando algo. Mas é atitude. São as suas atitudes que demonstram o que você quer na vida. Se você quer algo, sabe, você tem que convergir a sua vida para aquilo. Se eu quero uma família, eu tenho que convergir a minha vida de molecagem, de balada, de auê, para uma vida saudável, santa, certa, correta, para construir a vida com alguém. Olha, se eu quero uma coisa de verdade para mim, eu tenho que ter uma atitude de dizer, peraí, é com lágrimas que semeiam, eu vou abrir mão disso, os amigos vão zoar, todo mundo vai chacotear, mas lá na frente, vão admirar a família que Deus vai me dar, vão admirar a vida que eu vou construir. Você tem que ter peito para bancar o que você quer na vida. Por isso que a morte e a vida estão no poder da língua. E uma vez que você planta, tem alguns aspectos, rapidinho eu quero falar sobre isso. O primeiro deles é esperar o tempo da colheita. Sabe que tem gente que não tem paciência, plantou e quer colher no dia seguinte? Não existe isso. Você não planta uma bananeira hoje para colher banana amanhã. Tem um processo, pelo amor de Deus. Tem um tempo de maturação. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de morrer. Há tempo de nascer, desculpem, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quando você planta uma semente, ela não sai do chão imediatamente, tem um tempo.
Sabe que pessoas perdem grandes oportunidades na vida porque não sabem esperar? Sabia disso? Tem pessoas que perdem grandes bênçãos na vida porque não sabem esperar. Eu trabalhei durante muitos anos na indústria. E um cargo de gerência que eu exerci nas empresas que eu trabalhei, quando um funcionário ia ser promovido, ou eu queria promover alguém, tudo passava por mim. E eu me recordo que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma moça, excelente, profissional, trabalhava. E eu comecei a ficar de olho nela para engajar ela num cargo muito bom. E eu fiz uma recomendação que logo foi aceita. Eu estava às vésperas de uma semana, não ia passar disso, de chamar para sentar na mesa, salário que na época era um valor, 5, 6 salários mínimos, ela ia ganhar, na época 15 salários mínimos, a vida dela ia mudar. Uma semana antes ela entrou na minha sala com uma carta de demissão e disse: olha, não aguento mais isso aqui, ninguém me reconhece, eu não tenho valor, nunca me valorizaram aqui, eu quero minha demissão. Peguei a carta dela, li, assinei, entreguei e falei: é uma pena, leva ao departamento pessoal. Bispo, mas você não falou para ela que em uma semana ela seria promovida? Não. Ela assinou a carta de sentença dela no dia que ela me trouxe a carta pedindo demissão. Porque tem coisas na vida que eu quero que você entenda que está prestes a acontecer, mas às vezes por uma decisão equivocada você põe tudo a perder. Às vezes a falta de paciência de esperar o tempo de Deus, você se envolve com quem não deve. A falta de paciência de esperar o que Deus tem para você, você entra num rolo, num negócio que Deus não está. Às vezes a falta de paciência de esperar o que Deus vai fazer na sua vida, porque você plantou, meu Deus do céu, você vai colher, tenha paciência. Nós hoje estamos vivendo uma era da impaciência. Vocês viram agora que o WhatsApp fez com a mensagem agora? Quem atualizou aqui o WhatsApp? Agora você põe a velocidade 1,5 e 2. Já viram isso? Um indivíduo manda a mensagem de 10 minutos e você põe lá: amém. Eu não vou dizer que eu não uso. Irmã Marisa, está aqui, irmã Marisa? Não é aquela, é outra. Irmã Marisa, é que o áudio de 20 minutos que a irmã manda, eu estou até orando por eles porem o grau 4. A irmã Marisa carinhosa comigo, diaconisa Carmen, ela manda áudio de 20 minutos. Aí o velocidade 2 me ajuda a beça. Vira 10, né? Estou brincando aqui, mas nós somos a geração da impaciência. Nós não temos mais paciência de ouvir um áudio, e aí você já aperta a velocidade 2. Você quer ouvir logo. Por que nós estamos assim? Não temos paciência para esperar, não temos longanimidade para esperar. O tempo da espera chama-se processo. Eu queria dizer para você: respeita o processo. Respeita o processo. Se aquela moça tivesse respeitado o processo, em uma semana a vida dela teria mudado. Não fui eu que roubei a oportunidade dela. Foi ela que abriu mão da oportunidade quando fez uma carta e disse: aqui ninguém me reconhece. Eu havia reconhecido ela. Eu havia indicado ela. Aquilo que ela falou contra mim, contra a empresa. Eu disse: não posso ter essa pessoa nesse cargo de confiança, abaixo de mim, que o dia que eu não estiver aqui, ela assina no meu lugar. Não posso. Eu não posso ter alguém assim. Respeita o processo, amado. Talvez seu nome está sendo cogitado para algo. Talvez algo está acontecendo no mundo espiritual de forma invisível, porque você plantou e você não quer respeitar o processo. Marcos 4:26 disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga.
E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então tem um tempo em que nós vamos colher o que nós plantamos. Se você está aqui hoje e pensa assim: bispo, mas eu tenho plantado tanto, eu tenho feito tudo certo. Esse ciclo, essa colheita vai chegar. Vai chegar a hora de você, sabe, ver essa mudança na sua vida. Aprenda, né, dentro desse processo, a respeitar o trabalhar de Deus. 1 Coríntios 3,7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, depois de tanto trabalho, depois de você fazer o que você tem que fazer, Deus vai dar o crescimento. Eu quero dizer para você, não fique inquieto. Marcos 6,34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Jesus não quis dizer que não é preciso se preocupar com hoje. Ele disse o seguinte: quando você faz boas escolhas hoje, o seu amanhã está garantido. Basta o dia de hoje, faz o certo hoje, porque o amanhã vai dar tudo certo na sua vida. Muda o que você tem plantado, se a vida não está satisfatória. Se você está feliz com o resultado que você tem hoje, continua plantando. Bispo, na minha vida profissional estou satisfeito. Plante mais, veja o que você pode melhorar, veja o que você pode fazer, continue. Bispo, na minha vida familiar está mil maravilhas, continue plantando, veja o que você pode melhorar, continue se aplicando. Bispo, estou com uma questão na minha vida que não está bem ajustada. Aí nesta área você vai mudar. Você vai dizer: peraí, o que eu fiz até aqui que me fechou portas? O que eu fiz até aqui que eu não tive resultado? O que eu fiz até aqui que a minha vida não deu certo? Aí você vai mudar isso. Você consegue entender o que eu estou te falando? Pensa aí um pouquinho, como você pode mudar essa área da sua vida. Pensa o que você hoje, Deus vai te mostrar isso agora. O que você precisa fazer para ter uma mudança de vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, é só para você não se dispersar, tá bom? Não é nada demais, é só para você não se dispersar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, para nós colocarmos agora isso diante de Deus. Pensa no que não está dando certo. Pensa naquilo que você precisa de um ajuste. O que você se queixou? O que você tem se queixado? Qual é a área da sua vida hoje que você não é feliz com ela? Peça para Deus te dar sabedoria. Pai, a Tua palavra diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher. Senhor, eu te peço nessa hora, Pai, abre os olhos do entendimento do Teu povo. Talvez alguém que há anos vem batendo na mesma tecla, pessoas que há anos vêm sofrendo dos mesmos males, dos mesmos problemas, é recorrente nos erros. Pessoas que continuam agindo, continuam plantando errado e oram para ter uma colheita diferente. É impossível. Pai, essa é uma noite de ajuste. Eu iniciei esse culto dizendo que o Senhor iria trabalhar no nosso caráter, no nosso coração. Ajuda, Deus, este filho, esta filha, que precisa de uma mudança, que precisa de uma transformação. Pai, queremos enxergar aonde nós temos errado. Deus,
que possamos hoje visualizar o futuro que nós desejamos, e que o Senhor nos mostre o que nós precisamos fazer para construir esse futuro. Pai, queremos um futuro melhor. Pai, queremos um futuro debaixo dos teus cuidados. Senhor, queremos construir uma vida da qual tenhamos orgulho dela. Senhor, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda este jovem, esta moça, ajuda esta pessoa agora que me assiste pela internet, que tem dito: eu estou sofrendo, eu não sou feliz com a vida que eu tenho. Senhor, ajuda este filho hoje a plantar a partir de hoje o futuro que deseja. Sabemos que há um tempo de maturação, há um tempo de colheita, mas nós não nos importamos com o processo, porque uma vez que a colheita chega, tudo vale a pena. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus, em nome de Jesus, a fazermos escolhas certas a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga: Senhor Jesus, me ajude a tomar as decisões acertadas a partir de hoje. Senhor, eu quero plantar certo para ter um futuro vitorioso, em nome de Jesus. Amém, amém.